Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, um espaço de conversas inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, negócios e movimentos que transformam o mercado. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre marketing estratégico, construção de marcas e os desafios de unir criatividade com resultados reais. A minha convidada de hoje é Catarina Birk, CEO da Agência Frito, uma agência de publicidade que conecta a estratégia, criatividade e execução orientada à performance. Com mais de 12 anos de experiência na indústria de bens de consumo, Catarina construiu uma carreira sólida em gestão de marcas, inovação, lançamentos, comportamento do consumidor e estratégias de crescimento no ponto de venda e no digital. Ao longo dessa conversa, nós vamos entender como que as marcas podem crescer de forma consciente em um mercado cada vez mais acelerado, orientado para dados e comportamento. Também vamos falar sobre liderança, transformação do computador, do consumidor. A gente fala tanto em IA, né, Caterine, que eu já falei sobre computador, mas é do consumidor digital no mundo real e as habilidades indispensáveis para que os profissionais que desejam crescer nas áreas de negócios e comunicação. Fica com a gente até o final desse episódio, porque ele está cheio de insights valiosos que vão te ajudar muito a crescer, tanto no ponto de venda quanto no digital. Seja muito bem-vinda, Caterine. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho mais, né, sobre a importância e algumas estratégias para crescimento de marcas no mundo atual, né, onde os hábitos e consumo, eles mudam a todo tempo e as marcas também precisam seguir esses movimentos, né. Exatamente isso. Inclusive, eu já dei até um spoiler, né, do que a gente vai falar, porque a gente está vivendo num mundo em que a IA tomou conta de tudo e muita gente acredita que só a inteligência artificial trabalha agora. Só que existem inteligências humanas por trás de tudo isso e é extremamente importante essa nossa conversa, né? Exatamente. Eu falo muito no dia a dia da agência e no meu dia a dia de trabalho, o quanto é importante que a gente saiba sim usar a inteligência artificial como uma ferramenta para aumentar a nossa produtividade e nos auxiliar em momentos que são necessários, mas que ainda é extremamente importante o senso crítico, né, e os filtros que só a nossa mente pode fazer. Principalmente porque a gente vive num mundo em que as soft skills, elas são muito importantes, né? Para quem ainda não sabe o que é soft skill e está nos assistindo, são aquelas características que nós temos, que a nossa personalidade imputa no dia a dia, num relacionamento. Só que a gente pode lapidar essas nossas personalidades, essas nossas características, porque tudo é lapidável. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Você já tem mais de 12 anos de experiência em marketing na indústria de bens de consumo. Quais são os principais aprendizados que ajudam a orientar as decisões estratégicas hoje, Caterine? Olha, eu acho que 3 aprendizados eu diria que guiam bastante coisa. O primeiro é que estratégia boa, ela vai começar com clareza de problema, né? Então, é marca, é preço, é o canal que está sendo comercializado, é portfólio, é execução, né? Aonde está o problema, né, dessa estratégia e dessa marca, né? Porque se a gente erra o diagnóstico, eu coloco energia no lugar errado, né? Como marketing ou como estrutura organizacional. O segundo é que marca, ela se constrói com consistência, né? Então, também não é somente aparecer por uma única vez ou por um único formato e acreditar que isso por si só se fala sobre construção, né? Então, tem que ter consistência. Marca se cresce com decisão, então saber como sustenta ou o que para de fazer em algum momento e onde coloca foco de verdade, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que a estratégia seja sustentada ao longo do tempo. E por último, que resultado não vem só de uma ideia, né? Ele vem de uma cadeia que é muito extensa. É produto, é comunicação, é ponto de venda, é distribuição, né?
Esse produto tem que estar distribuído para que, de fato, ele seja encontrado pelo consumidor, porque uma coisa é ele ver uma ideia bonita num comercial de TV ou nas redes sociais. Outra coisa é ele ter o interesse de encontrar, chegar no ponto de venda e não saber onde ele está, ou não conseguir comprar, né? Então, essas três coisas eu acho que guiam e mudam um pouco como a gente trabalha orientações e decisões estratégicas, né? Por isso que eu sempre olho o consumidor num contexto real, antes de fechar qualquer plano. Então, repete as 3 estratégias aqui, para que quem está nos ouvindo possa fixar essa sequência de ações que você faz. Clareza de problema, consistência e não pensar no resultado somente como uma única ideia. Isso é muito bom que você trouxe, porque muitas vezes o cliente que te contrata, ele não sabe diagnosticar, é você quem vai ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Ele chega com a dor, né? Ele chega com a dor. Que é um desafio muito grande quando ele não sabe identificar. Ele sabe que as coisas não funcionam e não sabe o que é que não funciona, porque ele não é especialista no assunto. Exato. Eu acho que tem diferentes situações, muitas vezes vem uma dor, né? Uma dor que eles não conseguem sanar ou ter respostas. E muitas vezes eles não conseguem unir, né, essa cadeia toda que eu comentei de forma estratégica ao ponto de trazer resultados através de uma comunicação, né? Então, é sempre por esse caminho. Eu percebo que, e já pelos meus anos de experiência aí no mercado de empreendedorismo, que as pessoas, primeiro elas começam, né? Elas montam a sua estrutura, elas gastam dinheiro na decoração física, elas contratam o pessoal para trabalhar, mas aí ao longo do primeiro ano ela já percebe que alguma coisa falta na engrenagem para que ela seja mais redondinha, e aí ela busca ajuda. E quando ela busca ajuda, ela está agindo da maneira mais correta possível, né? Sim, sim. E é claro que a gente também está falando, nesse cenário que você trouxe, eu acho que de marcas de diferentes tamanhos, porque a gente realmente tem hoje, né, marcas de diferentes tamanhos e operações de diferentes tamanhos, né? Então, muitas vezes é uma operação muito enxuta em termos de marketing, e aí é isso, eu preciso trazer inovação, aí eu lanço um produto, e eu falo que às vezes, óbvio, quando a gente tem como investir, lançar o mais perfeito possível é o ideal, né? De forma mais robusta, mais completa. Mas quando a gente tem poucas ferramentas, é importante só que você tenha um olhar estratégico e a agilidade de mudar as rotas enquanto o caminho já está sendo percorrido, né? E você falou em lançamentos, entre atuação em gestão de marcas, inovação e lançamento, qual dessas frentes costumam apresentar os maiores desafios da marca atual? Eu do diria mercado que, também, né, principalmente. Eu diria que inovação e lançamento concentra os maiores desafios. O mercado, inevitavelmente, ele está mais caro, ele está mais rápido, mas também ele está mais saturado, né? Então, não basta lançar, né? Eu acho que é preciso provar porque que aquele produto, porque que aquele lançamento merece existir, principalmente fazer o lançamento sobreviver com o tempo, né? Então, o lançamento não pode ser só uma estreia, né? Ele precisa, como eu comentei, da distribuição, de uma execução atrativa e visível no ponto de venda, no canal que for definido aí por comercialização, e ter uma comunicação que sustenta por um tempo e não só no momento de lançamento, né? Porque um produto novo, ele precisa de mais esforço e de mais continuidade, né? Então, eu também falo que lançamentos, eles precisam e exigem uma orquestração e um timing que não é pontual, porque, de fato, é uma construção. Muitas vezes é um produto que vai falar sobre um novo hábito, né? Sobre a criação de um novo hábito. Então, mais uma vez, precisa-se de consistência. Eu acho que um dos grandes desafios que eu vejo em lançamentos e inovação é muitas vezes o próprio mercado não estar habituado com ele.
O cliente final, como nós consumidores, e muitas vezes o cliente que é o B2B, né? É o mercado que vai comprar esse produto. Às vezes ele não sabe como trabalhar esse produto. Então, tem uma cadeia, né, que precisa funcionar e precisa estar muito bem amarrada. Então, eu acho que é um dos maiores desafios. Você colocou muito bem essa questão, porque muita gente entende que o lançamento é só naquele momento. Existem os bastidores, toda a preparação não só da agência, como também do cliente de evangelizar aquele novo mercado, né? Porque ele também precisa ajudar a suplantar toda essa informação com novos vídeos, com informação, com posts, e muitas vezes a pessoa não entende isso, né? Por que ela precisa orientar a informação no sentido do caminho do lançamento, né? Porque ela já está abrindo o caminho, né? Exatamente, exatamente. E você tem uma agência que chama-se Frito, que une estratégia, criatividade e execução orientada a resultados, né? Por que esse nome? E qual é o mote, né? Qual é a cor da sua agência que mais chama a atenção dos clientes? Olha, a questão do nome é algo, acho que um pouco inexplicável. Na verdade, o Marcel é o fundador, né? E quando ele foi trazer o nome para a agência, a ideia era colocar free, né? De free, de livre, to. E aí, no momento de registrar, era um nome que a gente não podia utilizar. E aí a gente acabou otimizando esse nome, colocando free.to. E normalmente a gente tem essas perguntas, ele acaba sendo um nome engraçado. E muita gente fala, é porque vocês fritam a mente o tempo todo, então... mas ele não tem muita resposta do porquê ser esse nome. E ele acabou pegando super bem. Eu acho que um dos grandes diferenciais, a gente tem alguns, né, que a gente amarra muito bem, mas a Frito, justamente pelo momento que a gente vive atualmente, a pressão que CMOs hoje vem tendo, a pressão que o marketing hoje dentro das empresas também vem tendo, que o marketing ele está orientado cada vez mais a resultados, né? Já foi no passado uma estrutura que falava só sobre campanhas e comunicação. Hoje, ela tem que responder por resultados do que ela faz. E justamente isso faz com que a gente também opere o que é a criatividade, que normalmente é o core da publicidade, né? Ideias criativas, pautadas em dados que vão ser orientadas a resultados. Então, o nosso centro é sempre olhar para a dor e o problema do cliente, buscando responder isso, trazendo resultados, né? Esse é o grande centro do nosso trabalho, é o que a gente persegue em todas as criações que a gente faz no dia a dia. Um outro ponto que eu acredito que é um super diferencial é que, assim como eu, que vim de 12 anos da indústria, né? Então eu estive do outro lado da posição da agência, eu já fui cliente da agência. E não só eu, como outras pessoas dentro da agência. E isso é uma coisa também que a gente valoriza bastante, porque isso permite que a gente faça de uma ideia criativa ainda mais estratégica e mais real diante do que a gente sabe com propriedade, o que é o dia a dia e o que são as pressões e as cobranças e a visão de negócio no cliente, né, no dia a dia dos nossos clientes e das marcas, né, então isso também é um fator super importante, muito diferencial, que comumente não é visto em outras agências, né, então a gente valoriza o ser real e a vida real do que o cliente realmente nos traz, a gente compreende isso com mais facilidade. E por último, para entregar resultado com mais assertividade, a gente também oferece para os nossos clientes a possibilidade de ter um hub dedicado dentro da nossa agência. Então, toda a operação de uma agência se tornando a extensão do que é o marketing e o que é a empresa do nosso cliente. Isso permite que a nossa agilidade e o tempo de resposta seja muito alto, muito rápido, né? E, consequentemente, os resultados também chegam com mais assertividade, porque as trocas, elas são muito mais ágeis.
É exatamente isso. O marketing ele passou por uma evolução muito grande, né? E ele já vem evoluindo. Eu assisti palestras do Philip Kotler aqui no Brasil, estudei ele na faculdade também. Ele é uma pessoa que é o pai do marketing, né? É um ícone. E ele é um grande ícone e a gente precisa conhecê-lo para entender a mente brilhante que ele é, mas ele fala exatamente igual os livros, né? Então a gente percebe o quanto ele é apaixonado por aquilo que ele faz. E se a gente não prestar atenção nessa evolução que o marketing vem passando, realmente não se conquista resultado, né? Porque o marketing da década de 60, da década de 70 até os anos 2000 era um. Né, depois ele passou a ser outro, e você trouxe muito isso, né, a chamada visão do mundo real, né, sobre crescimento de marketing, que ganha muito espaço no mercado, né, o que é que diferencia essa abordagem da teoria tradicional do marketing, Caterine? Olha, eu acho que na verdade, muito ainda pode ser utilizado do passado, né, mas essa teoria ela ajuda, mas de fato o mundo real tem vida acontecendo, né? Então, se a gente olha para a nossa vida há 6 anos atrás, onde a gente viveu um período desafiador e novo para todo mundo com uma pandemia, a gente consegue em um curto espaço de tempo ver como a nossa vida mudou, né? Como as nossas prioridades como consumidor mudaram, os nossos valores e os nossos hábitos. Então eu acho que a teoria ela ajuda, mas tem muita vida acontecendo. E essa visão de mundo real, ela começa, acho que, com perguntas muito práticas, né? Então, que talvez lá no passado a gente fizesse, mas hoje o tempo de resposta e de mudança ela é muito mais rápida, né? Então, onde a decisão acontece, quem influencia, né, essa mudança, o que trava, o que faz a pessoa desistir por uma marca ou por um produto, qual canal realmente ela procura. Eu acho que as perguntas acabam se moldando e as respostas mudando ainda mais, né? Então, eu acho que ao invés da gente pensar num único caminho perfeito ou num caminho que era muito mais engessado, né, de awareness, consideração e compra, eu acho que a gente passa a pensar em ocasiões, em contextos, em barreiras que esse consumidor encontra, porque hoje o consumidor ele não vive num funil certinho de decisão de compra, né? Ele vive rotina, ele vive pressa, ele vive comparação, ele vive um novo orçamento e ele vive o impulso, né? Então eu acho que essas coisas fazem com que essa abordagem se torne um pouco mais diferente da teoria. É muito legal isso que você trouxe, porque também depende do dia do consumidor, né? Normalmente eu sou aquela consumidora que pesquisa tudo antes, mas comprar por impulso é ainda uma coisa muito gostosa, né? Que traz muito prazer e muita satisfação, né? Eu acho que é a permissividade, né? Isso existe hoje, é um movimento, né? Um movimento do eu mereço, né? Então, você tem um dia corrido, um dia mais intenso, um dia mais estressante, e aí, de repente, no final do dia, você está indo para casa, você passa ali num mercado rápido ou numa padaria para comprar algo para o seu jantar e você fala, ai, esse chocolate aqui, hoje eu acho que eu mereço ele, né? Então, dei o exemplo do chocolate, mas às vezes é uma bebida, enfim, que vai te trazer um momento de prazer. Esse lugar do eu posso, eu preciso, né? Eu mereço, essa permissividade. E esse merecimento vem como um novo hábito e um novo olhar também. É interessante isso, né? Antes as pessoas elas compravam por necessidade, né? E por luxo, hoje tem o merecimento, que era uma questão que não aparecia antes, né? E voltando para as marcas, como é que é possível alinhar posicionamento de marca com performance em um cenário cada vez mais orientados por dados e resultados imediatos? Olha, eu gosto de pensar que posicionamento, ele é sempre o norte. E a performance sempre vai ser o motor que faz com que tudo isso funcione, né? Eu acho que o grande erro é usar a performance para mudar a ideia
de tudo, né? Então eu acho que tem que ter uma sinergia entre as coisas e a gente tem que sim sempre ter o posicionamento de marca como um norte, né? O que funciona e o que a gente tem visto muito e exercido todos os dias com as marcas é ter um posicionamento bem claro e testar variações em cima desse mesmo ponto de norte, né? Então, provas sociais ou provas e outros formatos de produto, outros formatos de criativos, né? Outros canais de divulgação de comunicação, sem que a gente fuja desse norte, dessa promessa principal que vem do posicionamento, né? Então, acho que o posicionamento ele vem como um guia e a performance ela vai vir desse motor que vai sempre testando variações para encontrar a melhor forma de resultar. Eu acho que assim você melhora sempre a eficiência no curto prazo e constrói uma memória no longo prazo, né? Que de fato é a consistência. Posicionamento, ele vai dar consistência e a performance vai dar o aprendizado de como fazer isso funcionar. E ter mídias sociais hoje é extremamente importante porque a gente busca a pessoa ou busca o produto e se aquela pessoa ela está bem ranqueada nas mídias sociais, ela aparece no Google, né? Uhum. Quais são essas estratégias que passaram por transformações com o avanço digital que você pode citar e como esse movimento impactou a forma de trabalhar nas marcas hoje? Olha, eu sempre falo, né, para pequenas, grandes, obviamente, elas sabem disso, mas ainda tem marcas pequenas que não olham para o digital como uma oportunidade de avançar ou como uma estratégia de transformação. E eu acho que no fim, estar no digital é a oportunidade de, sem uma loja física, você estar na rua mais movimentada do mundo, né? Porque você tem sim a possibilidade de acessar pessoas que com uma loja física você provavelmente não acessaria. Então eu acho que mudou muito tudo isso, né? Esse movimento junto com a transformação e o avanço do digital, porque ele virou uma camada de decisão de fato, né? Então é quase como se o varejo se tornasse, obviamente, um lugar de compra, mas um lugar também de mídia, né? E se torna ali um apoiador, um parceiro do que o digital também entrega no lugar de decisão, porque a comunicação começa ali, né? Então, antes muita coisa era negociada só ali direto no canal, né? Você como marca. Hoje o consumidor ele chega no ponto de venda muitas vezes já com referências. Ele viu um conteúdo, viu o review de uma influenciadora ou de um creator. Ele já comparou muitas vezes o preço, se for o caso, se for o de alto valor agregado. Então, quando ele chega no ponto de venda, ele já chega muitas vezes com uma decisão tomada, né? Então, eu acho que o sell-in, que a gente chama, né? Que é a venda da marca pro B2B, pro mercado, enfim, para uma loja. E o sell-out, que é quando eu, como consumidor, estou comprando esse produto, eles ficam cada vez mais conectados, né? Então, é importante que marcas tenham um plano, né, obviamente, de vendas, de canal, de comunicação integrados, né, que conteúdo ajude a escolher, mas que a execução no ponto de venda e a leitura de dados estejam conectadas para ajustar tudo isso muito mais rápido para chegar ao que a gente chama de performance e resultados, né? Então, eu acho que o jogo ficou muito mais integrado e, com isso, a gente consegue também ser muito mais mensurável. E pelo que você trouxe, a questão do treinamento dentro do ponto de venda é extremamente importante, porque o vendedor também precisa estar conectado com essas campanhas, com o produto e com o que acontece nas mídias sociais, porque ela é muito dinâmica, né? Ela é orgânica, ela é viva, ela é pulsante, né? E muitos dos vendedores, eles não sabem nem o que está passando, o que está acontecendo lá, né? Então, é uma falha muito grande que eu percebo. Não em grandes redes, mas em lojas menores que não sabem acompanhar as próprias mídias sociais, né? Não vestem a camisa integralmente, né? E eu acho que, na verdade, é uma junção mesmo de trabalho do marketing com o comercial vindo da indústria, para que isso realmente do comercial possa chegar ao mercado, ali ao chão de uma loja, de uma forma realmente assertiva. Você estava falando de comportamento de consumidor, quais foram as mudanças mais significativas que você observou ao longo dos anos, Caterine?
Nossa, tem muitas, né? Ai, que legal! Então fala pra gente aqui. Se a gente parar para pensar nos nossos hábitos e como a gente mudou, acho que a gente já consegue enxergar alguns, né? Então vamos ver se alguns do que eu vou falar de alguma forma também ressoam aí quem está escutando, quem está assistindo. Eu acho que o primeiro é que as pessoas elas estão mais seletivas e também um pouco mais cansadas, né? Dessa multidão de comunicação e de informação que a gente vem sendo tomado todos os dias, né? E eu acho que isso não é só falta de atenção, é um cansaço real, realmente. Tem muita marca falando ao mesmo tempo, muita promoção, muita novidade. Então, o consumidor, eu acho que ele criou um filtro, né? Ele ignora muito o que parece ser muito genérico e desconfia de promessas exageradas justamente por essa sensação de que eu tô sendo toda hora impactado por alguma coisa, né? Então, ele só vai prestar atenção no que é simples de entender e útil para ele. Então, eu acho que daí vem a seletividade, tá? E que eu acho que um dos motivos é o cansaço desse excesso de informação. O segundo é que eu acho que o consumo ele ficou mais inteligente, mais negociado, porque, claro, a gente vive um momento econômico mais desafiador, né? Então, mesmo quem tem mais renda, ela não está gastando mais no automático, né? O consumidor, ele faz conta, ele compara, ele troca de marca com um pouco mais de facilidade e ele decide onde vale investir. Então, ele não vai abrir mão de uma marca que ele gosta ou que tenha mais valor agregado, mas ele vai entender em que momento ela entra, né? Então, ele economiza em algumas escolhas, mas ainda se permite gastar em outras, né? Que é o que a gente trouxe num outro momento aqui do nosso papo, que é quando ele percebe qualidade, praticidade ou aquele pequeno luxo que faz a diferença no dia, né? Aquele momento onde ele fala que eu me permito. Então, eu acho que isso fica cada vez mais evidente. E eu acho que eu estaria um terceiro, que o consumidor ele quer menos a promessa e mais prova de que isso, de fato, é real, né? Ele confia mais no que vê acontecendo de verdade. Então, ele está realmente buscando pela experiência, pela recomendação de alguém, pelo senso de qualidade desse produto e pela clareza da comunicação que entrega. Então, eu acho que marca que vai explicar bem, que entrega bem, que mantém consistência, que cria confiança, sempre vai virar recompra, independente do desafio econômico que a gente se encontre. É exatamente isso, no que o consumidor precisa, né? Uhum. Preço, qualidade, mas se sentir que ele não foi enganado, né? Porque é horrível você ter aquela sensação de chegar alguma coisa em casa, nossa, no comercial, Não era isso que eu queria, ou não foi isso que eu vi, né? E muitas vezes a gente ouve, né, nos canais de reclamação, a gente lê sobre isso, percebendo que o cliente, ou seja pela qualidade, ou seja pela cor, ou pelo material, é diferente daquilo que ele esperava e tem uma decepção muito grande. Para você reverter, né, essa situação é mais difícil, né? Muito. E eu acredito até que o papel da pesquisa de mercado seja muito importante na construção de estratégias eficazes. Como que você transforma dados em decisões práticas, Caterine? Olha, a pesquisa, eu acho que continua assim sendo uma ferramenta muito valiosa, mas ela realmente só vai funcionar quando ela estiver conectada a uma decisão real, né? Que eu acho que é a resposta que a comunicação traz. Eu acho que existe um erro muito comum, que é fazer pesquisa para entender tudo e no fim não muda nada, né? Então eu acho Como são feitas as pesquisas hoje? Antes, né, até da pandemia, a gente via que tinham aquelas empresas que chamavam os consumidores e faziam uma pesquisa direta ali com o consumidor sem revelar a marca, ou então pesquisas indiretas via newsletter, via receber um produto em casa. Como são feitas as pesquisas hoje com o consumidor? Elas ainda existem, é claro que eu acho que hoje a gente tem outros formatos, tem pesquisas que são mais pessoais, onde o entrevistador, né, ele vai até a casa da pessoa, e aí não necessariamente é tão oculto, é marca realmente declarada, mas que é realmente para entender a parte
mais sensorial com relação ao comportamento. Hoje a gente tem as próprias redes sociais, né, para fazer intuitivamente uma pesquisa sem que isso seja descarado. A gente tem ferramentas hoje de mar aberto, onde a gente consegue trazer percepções de hábitos e experiência de marca, percepções de marca, através de ferramentas de digital. Eu acho que a pesquisa, ela evoluiu, né, e em seus formatos, mas os formatos tradicionais, eles ainda existem, né, que são aquelas pesquisas de focus group, enfim, que são as mais antigas, onde você vai ali para uma sala e fica trocando sobre aquilo. Elas ainda existem, mas eu acho que elas evoluíram os formatos e, obviamente, com o digital, elas permitiram um maior acesso através disso. Eu acho que todas são válidas, né? Desde que a gente trabalhe sempre com caminhos muito pé no chão, né? Pensando em que decisão se tomar com isso, se é preço, se é embalagem. Eu acho que não dá para usar uma única pesquisa para querer saber tudo. Eu acho que a gente precisa olhar para a pesquisa nascendo bem, de uma pergunta bem feita, né? E com um objetivo claro do que eu preciso saber para que, de fato, eu faça uma mudança ou que eu faça um lançamento de uma forma mais assertiva, né? Eu acho que nunca vai existir uma pesquisa que vai resolver tudo, eu acho que existe pesquisa certa para o problema certo, e o que é mais importante é pensar como isso vira uma ação para o amanhã, né? Então, traduzindo essa pesquisa para promessas mais fortes, dúvidas que a gente tem que tirar do caminho para fortalecer marcas, ocasiões de consumo, para a pesquisa não ser só um relatório, né, e de fato virar direção. Trazendo agora um pouquinho para o mercado de bebidas, né, que eles conectam muito com o consumidor e todas as campanhas, elas trazem um experience, né, para o consumidor. A agência de vocês também atua no mercado de A e B? Sim, a gente tem uma familiaridade muito forte com marcas de alimentos e bebidas. Já há algum tempo a gente tem muitas marcas no portfólio que são exatamente com esse foco. E quais são esses aprendizados sobre construção e fortalecimento de marca que você pode compartilhar aqui com a gente? Bom, como eu comentei, né, eu trabalhei na indústria, então eu vim de marca de alimentos. E hoje a gente tem essa atuação bastante forte também nesse universo. E eu acho que as categorias de alimentos e bebidas, elas me ensinaram uma coisa muito valiosa que eu deixo aqui. Marca é hábito, de modo geral. E principalmente para alimentos e bebidas, né? Não é uma compra rara, é uma compra que você inclui no dia a dia na sua lista de compras. Sempre vai ter alimentos e bebidas, nunca existe uma ausência disso. Mas é uma escolha que volta toda semana, né? Todos os dias, muitas vezes. Então, você aprende que crescimento não vai vir só de fazer a pessoa experimentar uma vez. Vem de fazer ela voltar a escolher a sua marca, né? Então, alimentos e bebidas vão mostrar como o consumidor é honesto, né? Se não for gostoso, se não for prático, se não couber no bolso, se não couber na rotina, se não encaixar nessa rotina, ele vai trocar a marca sem culpa, né? Por isso que marcas que, eu acho que de alimentos e bebidas que vencem, combinando produto que entrega uma mensagem simples de comunicação, uma presença consistente nos lugares certos. No fim, é uma aula de repetição, né? Não ganha quem vai falar mais, ela vai ganhar quem vira uma escolha de forma mais natural possível. Eu acho que alimentos e bebidas vêm muito de hábito e vem muito dessa consistência, do tornar a marca parte do dia desse consumidor. E é o que você falou, uma compra de recorrência. Toda semana a gente está lá no supermercado buscando. Poxa, acabou em casa, deixa eu pegar de novo, né? É bem por aí mesmo, né? A gente quer ter prazer na hora de comer, né? Já que comer é inevitável, a gente precisa ter exatamente isso, né? E você é CEO da Agência Frito. Quais são os principais desafios de liderar uma empresa que precisa equilibrar a criatividade com forte orientação para resultados, Caterine? Eu acho que a resposta está, inclusive, na sua pergunta. Eu acho que o maior desafio é manter a criatividade com direção. Criatividade solta, como normalmente a gente vê por aí, muitas vezes se torna vaidade, né?
E resultado sem criatividade vira tudo igual, né? Vai virar uma briga de preço na gôndola, uma briga por marca, briga de escolha. Então, acho que na liderança e dentro do que a gente é orientado aqui, né, de criatividade com orientação a resultados, a gente sempre olha para criar um sistema que ajude o time a acertar com frequência, né? Então, olhando um briefing bom, com critério claro, com rotina de teste, né? Com cultura de aprendizados, de respostas rápidas ao que a gente está aprendendo na execução de uma campanha. E uma operação que vai entregar, de fato, uma consistência diante disso, né? E, ao mesmo tempo, proteger o time do excesso de coisas que acontecem a todo momento, para conseguir pensar com critério e não somente reagir em resposta a tudo isso. Você trouxe uma questão muito importante aí, que é proteger o time. Porque o cliente, ele fala com o pessoal de atendimento, tem uma pessoa específica que fala com ele, ou ele fala com todo mundo? Ele fala normalmente com atendimento. Como eu falei para você, né, e para vocês todos que estão aqui nos escutando, a gente também tem uma operação, um serviço interno, onde a gente consegue oferecer um hub, né, que é uma extensão do cliente dentro da agência com pessoas dedicadas. Então, quando a gente tem um quadro dedicado ao cliente, esse cliente tem acesso, obviamente, em todos os casos dos nossos clientes, eles podem ter acesso ao time, eles conhecem as pessoas, conversam, enfim, mas normalmente o atendimento é uma ponte. Quando a gente tem uma operação dedicada, é muito mais ágil e rápido que, se ele tiver uma coisa pontual com uma arte, ele possa falar com um designer que é dedicado a ele. Se ele tiver uma coisa específica que é com produção e tem uma pessoa dedicada, ou com mídia, ele consegue acessar essa pessoa muito mais rápido e fazer essa troca. Então, a gente é muito flexível quanto a isso e muito aberto, né? A gente realmente gosta de trocas com clientes e sermos parceiros. Normalmente o atendimento é essa ponte, né, centralizadora para conseguir orquestrar essa operação. Mas em outros casos tem acessos diretos a outras pessoas do time, mas o atendimento segue sendo sempre um apoio para orquestrar essa operação com efetividade. Caterina, eu estou adorando a nossa conversa, mas a gente está chegando ao final. E eu quero saber, antes até da gente encerrar, o que é que te levou a escolher a publicidade? Porque os seus olhos brilham quando você fala, né, das ações, da estratégia, do cliente. Por que você escolheu essa carreira? Bom, primeiro porque comunicação é uma coisa que eu realmente amo, né? Então, estar aqui conversando com você, enfim, podendo falar não só sobre a minha bagagem, o meu dia a dia e sobre o mercado, mas trazer conhecimento através da comunicação, da nossa fala e impactar pessoas através de comunicação, para mim, é muito brilhante, né? A gente poder usar de trocas e que eu considero sempre genuínas, para a gente falar sobre um tema, falar sobre algo ou vender um produto. Então, comunicação sempre foi uma coisa que eu sempre amei muito. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, consequentemente, veio a publicidade na minha vida, que foi a minha formação. Eu comecei numa agência de publicidade, a minha trajetória profissional, e aí eu migrei, né, para a indústria. E para mim isso também sempre carregou um propósito muito grande, né? A cada marca que eu trabalhei ao longo da minha trajetória, e isso eu falo da minha época de indústria e também agora, quando eu consigo olhar para diferentes marcas ao mesmo tempo, eu sempre busco um propósito do porquê oferecer essa marca no mundo, né? Então, qual é a diferença que ela faz? O que ela ajuda ou contribui no dia desse consumidor? Eu já trabalhei com marcas distintas, de alimentos a produtos de limpeza, a fraldas geriátricas e fraldas infantis. Então, são formas diferentes de oferecer produtos, mas em cada um deles existe um propósito de existir, desde alimentar uma mesa e de fazer parte de um momento de família, como ser um suporte no momento de dor ou de desafio, no momento de nascimento de um bebê. Então, sempre tem um propósito numa marca. Então, sempre olhar para esse propósito, do porquê ele existir, como eu oferecer isso no dia de um consumidor, no dia de uma pessoa, sempre teve um brilho e um prazer diferente. E eu consigo fazer isso até hoje, né? Mesmo na posição aqui de agência e não mais de indústria.
Então, isso é o que mais me brilha, os olhos, e é isso que faz eu seguir aqui todos os dias. E como a gente precisa de missão e propósito, você está alinhada com o seu propósito para poder caminhar todos os dias, né? Porque é importante a gente levantar da cama de manhã fazendo aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente ama, né? Sim, com certeza. Você até comentou agora que você passou por mercados tão diferentes, né? Quais são essas habilidades que se tornaram tão indispensáveis para os profissionais que desejam crescer, tanto nas áreas de marketing quanto negócios atualmente? Olha, tem algumas habilidades que eu acho que juntas fazem muita diferença, né? Então, eu acho que a sensibilidade de leitura de contexto é muito importante, né? Então, entender consumidor, se aprofundar, porque muitas vezes você vai estar trabalhando com uma marca que você não vive. Vou dar o exemplo por mim, quando eu trabalhei com fraldas geriátricas. Então, era uma realidade de um produto que eu não usufruía, mas eu precisei fazer uma imersão muito forte no que é realmente a rotina e a vida desse consumidor impactado por uma questão que precisasse utilizar uma fralda geriátrica. Então, acho que a leitura de contexto, a sensibilidade do contexto, entender consumidor, cultura, e, obviamente, também a concorrência e o que isso faz com que a categoria mude, eu acho que é um dos fatores muito importantes, é uma habilidade que é muito necessária. A segunda, e eu também aprendi muito ao longo dessa trajetória em indústria, né, é pensar como dono de negócio, né, então não é só vestir a camisa da marca e trabalhar em prol dela, né, é pensar como dono de negócio, né, saber o que mexe o ponteiro de um negócio, o que mexe com o crescimento, pensar em margem, portfólio, prioridades, né, não só o que fica bonito, porque muitas vezes o marketing tem esse papel de oferecer e entregar para o mercado o que é bonito, o que é brilhante, né, o que realmente brilha os olhos, mas entender sempre se isso é o que vai mexer no crescimento em tudo isso que eu trouxe pontuado por aqui. E aí eu acho que também método, né, então tirar do papel, organizar quais são os passos, manter ritmo, consistência, que também acho que isso está bem alinhado com essa visão de dono do negócio. E por último, a comunicação. Eu acho que essa é uma habilidade que é mandatória, né? Então, comunicar bem as decisões, né? Traduzir estratégia para o time, pensar na liderança, obviamente, envolver a agência com uma comunicação muito clara e unir isso junto com a comercial, né? Cada um entende de um jeito, né? Então, quem combina o repertório dessa clareza toda vem do marketing, vem desse profissional. E quando você combina esse repertório com clareza, a execução vira também algo que vai acontecer mais naturalmente. E a gente vive nesse momento de comunicação mais clara. A IA, ela trouxe isso para a gente, né? Porque para montar um prompt, você precisa saber se comunicar com a máquina para ela te devolver exatamente aquilo que você precisa. É claro que você vai evoluindo dentro desse prompt, mas é extremamente importante a gente saber se comunicar. Acho que já passou do tempo das pessoas que mandam aquelas mensagens toda truncadas, abreviadas, cheia de emojis. Eu mesma com os meus clientes, eu sempre falo, falei, olha, eu não entendi o que você falou. Como você, tão antenada, não sabe o que é esse emoji? Não, me manda a mensagem de áudio, por favor, para que fique realmente clara. Para que eu seja adoro uma mensagem de áudio. Precisa, né? Porque assim a gente sente a interpretação, a respiração da pessoa, a energia da pessoa, como é que ela tá falando, como é que ela tá vibrando, o tom sonhando. De voz. Exatamente, né? Isso é extremamente importante. A minha primeira graduação foi de música. Eu estudei música desde os meus 6 anos de idade, toquei profissionalmente muitos anos, e o tom de voz que a pessoa fala, a respiração, elas carregam todos os sonhos das pessoas, né? Ela está idealizando aquilo na cabeça dela, na mente dela, mas quando ela está convertendo da mente para o coração, ela está falando, ela está ressoando, ela está vibrando. Então, a gente realmente precisa aprender a se comunicar cada vez melhor, porque a gente vive nesse momento, né? E o que acho que a gente pode deixar como legado para as próximas gerações é a comunicação, né? Aprender a se comunicar é tudo na vida.
E a gente se comunica de tantas formas, como você mesma falou, e ao longo do dia com diferentes necessidades e perfis de pessoas. Então, óbvio que aqui a gente falou por uma visão e um quadrante muito sobre marcas e, claro, sobre estratégia de negócios, mas a gente se comunica a todo momento, em diferentes situações, e a clareza da comunicação sempre vai construir melhores relações. É exatamente isso, né? A gente precisa parar e começar a olhar para o que está acontecendo em volta da gente. Caterina, a gente chegou ao final desse episódio do Carreira e Suas Vozes, de uma conversa extremamente enriquecedora com você, que você compartilhou essa visão prática sobre a construção de marcas. Então, não é só sobre comunicação, mas é como construir marcas, comportamento do consumidor, inovação e a importância de equilibrar a criatividade não vaidosa para os resultados concretos, né? Então, eu Foi acredito que ótimo. você trouxe aprendizados para a gente hoje. Essa conversa é extremamente necessária para quem está nos ouvindo, para quem quer começar a construir uma marca unindo estratégia, execução e sensibilidade, né, para que a pessoa possa compreender as mudanças dos mercados e das pessoas também, né? Então, eu quero te agradecer. Muito Eu obrigada é pela que sua agradeço, participação. Cláudia. Foi ótimo. Foi um prazer conversar com você. Foi uma troca super prazerosa, né? Muito Então, eu obrigada. espero que realmente tenha enriquecido um pouquinho de cada um que está nos escutando e nos vendo. E conte comigo também, se forem marcas, se forem profissionais do mercado, quiserem trocar, estou à disposição. E muito obrigada aí pela troca e pela oportunidade, Cláudia. Foi um prazer. Que delícia, eu adorei essa conversa, porque você trouxe de uma forma, dividindo a sua experiência, mas de uma forma a gerar reflexão em quem está nos ouvindo, né? Porque é extremamente atuar para crescer no mercado, né? Com direcionamento de resultado mesmo, né? É Então, isso. muito obrigada, Caterine, e a você que Obrigada. está nos ouvindo, que nos acompanhou até aqui. Muito me honra a sua presença, muito obrigada pelo seu compartilhamento. Então, é importante você ouvir também mandar para aquela pessoa, para aquele empreendedor, para aquele empresário que precisa construir a marca. E continua conectado ao Carreira e Suas Vozes para mais entrevistas inspiradoras com profissionais que fazem a diferença. Eu sou Cláudia Cardillo e espero você no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada.